Pronto, estamos de volta. É porque a conexão tava esbarrando no paredão, aí tava difícil de transmitir. Pois é, mas só a gente falava, né, dessa campanha sua de 2001. Só lembrei aqui, né, que o Jean Witt, né, o Jean White, conhecido aí da galera na live, foi engraçado que no momento que ele tava falando de você, da campanha, pô, o Emerson era um goleiro sensacional, era aquele goleiro que a gente podia deixar chutar. E aí você entrou na live bem na hora que ele tava falando. Foi bem engraçado, foi bem legal. E aí aquele grande ano de 2000, né, infelizmente fomos eliminados pelo campeão Vasco. E em 2001, como né, ia falar, o Bahia eliminado pelo São Caetano, num jogo que, por conta do campeonato tá muito apertado, só tinha o jogo de ida. Infelizmente, foi um 0-0, o Bahia acabou sendo eliminado por causa das regras do campeonato. O mesmo São Caetano que a gente tinha dado 5-0 na estreia do campeonato. Exatamente. Você teve uma atuação sensacional, o Silvio Luiz também pegou muito, teve uma bola, pegou no queixo dele, subiu uma falta de Jean Elias. Mas você teve um destaque não só naquela partida, mas como outras, mas naquele 0-0 também, que é bom para um goleiro, não 0-0, você teve uma atuação sensacional que lhe rendeu aí, ao final do campeonato também, pela sua média, a bola de prata da placar junto com o Preto, não é isso? Isso, aquele jogo, eu cheguei na disputa pela bola de prata, né? Eu estava em primeiro, o Rogério estava em segundo, o São Paulo jogou contra o Vasco, e aquele jogo eu ganhei a nota, acho que 9, que era uma nota muito difícil de alcançar, normalmente sempre 7, 7,5 para ótimas atuações, era 7,5, 8 no máximo, assim, que davam, né? Eu ganhei nota 9 naquele jogo, e o Rogério não foi tão bem, mas mesmo que ele tivesse ido bem, ele não me passaria, porque eu já estava na frente dele, né? Então, ali definiu, né? Aliás, fechou, pelo menos a minha participação fechou com chave de ouro, uma pena que o resultado acabou eliminando o Bahia, porque nós iríamos para a semifinal contra o Atlético Mineiro, né? Acho que se tivesse um jogo na volta aqui na Fonte Nova, a gente passaria do São Caetano. Acho que a gente passaria do São Caetano. Tinha grande chance, né? Aquele ano o regulamento previa apenas um jogo, né, na casa da melhor campanha, que no caso o São Caetano foi o primeiro na fase classificatória e nós fomos o 8º. Então teríamos, se fossem 2 jogos, o primeiro seria aqui e depois lá, né? Mas acabou, e o São Caetano, a vantagem, além de jogar em casa, esse único jogo, a vantagem do empate na prorrogação. Se desse empate no tempo normal, na prorrogação, o São Caetano teria a vantagem por ter tido a melhor campanha. Foi o que aconteceu, né? 0-0. Enfim. E fala um pouquinho daquele time Vamos para o ano de 2002. Aí a gente fala, né, desse Bahia 2001-2002, porque, como você citou, 2001 foi o grande ano. Mas em 2002 também tivemos a conquista do Nordeste, que foi importantíssima também, com toda aquela visibilidade dos 2 campeonatos do Nordeste, 2001 e 2002. Eu sempre falo com os meus entrevistados aqui, entrevistei Valdomiro, né, zagueirão, figuraça, também já entrevistei o Valdomiro aqui, e eu sempre falo o seguinte, que tem um jornalista pernambucano chamado Cássio Zirpoli, não sei se você já ouviu falar, ele é torcedor do esporte. E ele, apesar de torcedor do esporte, ele fala que o Bahia é o maior do Nordeste. E, além de tudo mais, ele cita que foram os 2 maiores campeonatos do Nordeste da história. E o Bahia firmou a sua supremacia no Nordeste, ganhando esses 2 títulos. Então, conta aí um pouco como era. Olha quem entrou aí falando em campeonato do Nordeste. Robigol. Acabou de entrar aqui. Robigol, que é. Então, assim, conta como foi jogar ao lado dessas feras. Nonato, que você pegou ali em 2000, no comecinho ali ainda. Você jogou com Wesley também, que eu falo que no meu top 5 de ídolos do Bahia, né, que eu vi jogar, tá você, o Wesley, o Alisson, que eu fiz uma entrevista, Nonato, obviamente, e o Robigol, né, que acabou de trair. São os meus top 5 aí de ídolos do Bahia, sem dúvida. E eu fiz uma entrevista com um torcedor do esporte, um amigo meu, e aí ele falou de Bahia, quem é que vem na sua cabeça? Aí ele falou que era Bobô, Wesley e você. Ele te cita como uma das 3 referências de Bahia para ele. Conta aí como é jogar ao lado de Robigol, Nonato, Wesley
Sérgio Alves em 2002 com aquela campanha de recordes, Daniel Alves, que você foi no começo, Valdomiro, né, brincalhão ali na zaga, entre outros. Como era o ambiente ali no Bahia, que era um timaço, um dos maiores Bahias aí dos últimos anos? Na verdade passaram muitos bons jogadores no Bahia, né? O Bahia fez bons times naquela época, principalmente em 2001. 2002 já foi um time, a gente foi bicampeão do Nordeste, mas já foi um grupo que tinha muitos atletas vindo da base, o próprio Valdomiro. Campeão de 2002. Quem? Ramalho, volante. Ramalho, sim, Ramalho, bicampeão, né? 2001 e 2002. Robigol também, bicampeão. Um abraço para meus amigos. Então, em 2002, a gente teve um grupo mais jovem, principalmente na defesa. A gente tinha Mantena, tinha o Daniel Alves, que ainda não era titular absoluto, até que nem jogou a final, quem jogou foi Mantena. Chiquinho, tinha Valdomiro, Acioli na zaga. O ataque, sim, que era a grande força, né? Porque era Nonato, Robigol, Nonato e Sérgio Alves. O maior recorde na história da Copa do Nordeste, maior goleado, deu 10 no Confiança. O Sérgio Alves foi o artilheiro da competição naquele ano. Realmente era um ataque qualificadíssimo e 3 artilheiros, né? A gente estava muito bem servido. Era só se proteger, não tomar gol, que um gol saía lá na frente, né? Ainda tinha um meio de campo muito qualificado, né? Tinha o Preto, tinha o Bebeto Campos, que eu sou fã também do Bebetinho, Ramalho, que era a nossa segurança ali na frente da zaga. Nato lá. Em 2001 tinha Alex Oliveira no Capixaba também. Então o Bahia formou bons times. A gente não ganhou por ser zebra, não. A gente ganhou porque realmente foi merecido, né? Principalmente em 2001 até mais do que ganhou. Principalmente em 2001, que a gente fez uma campanha muito boa, né? A gente foi realmente superior. Acabou em segundo lugar na fase classificatória, venceu Fortaleza na semifinal, Sport, enfim. Em 2002 a campanha já foi um pouquinho mais difícil. Eu lembro que a gente perdeu o Bavi por 3-0 no Barradão em 2002. Depois, logo em seguida, perdemos para o Fluminense de Feira de 1-0 em Feira. E aí se instalou assim uma meio crise e a possibilidade de não classificar. Né, a gente teve que emendar aí umas 4 vitórias seguidas para poder chegar na última rodada, fora ainda dos 4 primeiros, mas em condição de classificar. A gente chegou na última rodada contra o Confiança na Fonte Nova, precisaria ganhar sem depender de outros resultados. A gente precisava fazer 4 gols de diferença do Confiança, no Confiança. O Confiança era o último colocado, um time que já veio para o último jogo também meio mesclado com alguns jovens do Sub-20, facilitou a nossa vida. A gente acabou ganhando de 10-2 e acabamos em segundo na fase classificatória, mas a gente chegou até a última rodada ali com dificuldade para classificar. Tinham 6 clubes para poder classificar em 3, e a gente, com a goleada, a gente ficou em segundo, né? Então foi uma classificação mais difícil, mas talvez um sabor, né, pelo fato de ter ganho na final do principal rival e o título ter sido lá dentro do Barradão, talvez tenha sido um gostinho muito especial para o torcedor tricolor, né? Que a gente comemorou lá dentro, né? E naquela época o Bahia tinha um tabu que não ganhava, fazia algum tempo que não ganhava do Vitória lá dentro do Barradão. A gente não ganhou o jogo, foi 2-2, mas saiu com o troféu, né? Tanto que se a gente for parar para contar os títulos do Bahia dentro do Barradão, são contados. O Bahia ganhou um baiano em 98, aí depois só voltou a ganhar um título lá com a Copa do Nordeste em 2002, e depois disso o Bahia só voltou a ser campeão lá no Barradão, se eu não me engano, foi agora nesse último título de 2018. O Bahia ficou aí de 2002 até 2018, até porque o Bahia foi campeão. Não, mas o Bahia quebrou esse tabu em 2006. Num Bavi... de triunfo lá dentro. De triunfo lá dentro. Demorou um bom tempo esse tabu, né? Isso.
E só pra gente, antes da gente começar aqui, o Danilo Biscoitinho pediu pra te perguntar quem foi o pior atacante aí que você já enfrentou, quem foi o cara que mais te deu trabalho. Deve ser alguma piada interna de vocês aí. O Biscoitinho, abraço, meu amigo. Mas essa pergunta é bem comum, né? Perguntarem. Eu tive o prazer de jogar com o Romário 2 anos no Flamengo e depois várias vezes contra ele, né? Realmente o baixinho era fora de série. Ele tinha uma qualidade muito grande, era muito rápido, inteligente, né? E sem dúvida nenhuma, para mim, o melhor que eu pude jogar com e contra, né? Para mim também é o melhor atacante da história do futebol, na minha concepção. Mas, enfim. O Preto Alves está perguntando se você lembra do Eto, lateral que veio do Fluminense de Feira. Neto, lembro, lateral direito. Isso. Tá aqui pedindo para lembrar. Sim, ele jogou o ano, acho que 2002, eu acho. Não lembro exatamente o ano que ele jogou. Pois é. Aqui. E então, Emerson... Robigol também, ó, máximo respeito ao Robigol, decidiu muita partida para nós, deu muito bicho. Ele realmente outra pessoa fantástica, né? Robigol é um grande amigo aí que o futebol nos deu. Junto com o Nonato, né? Que pra gente, dessa nova geração, é um dos maiores ídolos, né? O Nonato. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento aqui para anunciar para nossa audiência que o nosso convidado da sexta-feira, às 19 horas, é Nonato. Nonato. Live, né? Batendo um papo também com a gente. Vai falar muito de você também, obviamente. E Nonato será o nosso convidado da sexta-feira. E os caras eram bagunceiros, Emerson, no vestiário, nas viagens? Conta aí como é que esses caras eram, rapaz. Alguns sim, sempre tem, né? A turma da bagunça, sempre. O futebol sempre tem a galera que gosta da noite, sempre. É um grupo, normalmente um grupo de quase 30 jogadores, 25, 30 jogadores, e aí tem de todos. Tem os evangélicos que são mais quietinhos, né? Tem a galera do churrasco que gosta de tomar uma, sempre tem. Né? Então, o importante é equilibrar isso, né? E harmonizar o ambiente, né? Porque às vezes puxa mais para um lado e isso pode atrapalhar, né? A gente no Bahia, naquela época, tinha também, né? A galera que gostava de ir para noite, que gostava de tomar uma, gostava de ficar quieto, que era mais profissional, mas chegava na hora de jogar, né? E de treinar, todo mundo estava ali, né? E o importante é isso. Né? Na hora que tem que você jogar, você tem que estar ali disponível e fazer seu melhor, né? E a gente conquistou, e principalmente futebol é feito de resultado, né? Então muitas vezes a gente faz tudo errado do lado de fora do campo, a diretoria também, os jogadores fazem errado, mas se você chega dentro de campo e ganha, passa tudo, né? Fica como se tudo tivesse ótimo, né? Então, o futebol depende muito de resultado. E às vezes acontece tudo certo e o resultado não vem e as críticas chegam e parece que está tudo errado. Então, o futebol tem isso, tem que também ter muita coerência para a gente analisar isso, né? Verdade. É uma galera que, independente do que fazia fora do campo, mas ali dentro de campo a gente via que o resultado viam os gols ali. Às vezes a gente até ficava assim, né? Pô, vamos se cuidar, o jogo é importante. Tinha uns que não se cuidavam, mas era o jeito, né? Mas chegava dentro de campo, resolvia. Jogava, resolvia. Então, cada um do seu jeito, né? E vamos se respeitar. Isso, o importante era ali o dentro de campo tá dando o melhor e fazendo a alegria da nação tricolor, não é verdade? Exatamente. E eles fizeram muito, a gente sabe disso, Emerson. Então, assim, toda essa sua carreira que a gente falou até aqui, de você ser o carrasco do Bahia 99, fazer um excelente ano de 2000, infelizmente eliminado pelo Vasco, campeão baiano e do Nordeste, e bola de prata em 2001, recordes de partidas, de sequência como titular, bicampeão do Nordeste em 2002,
Mas aí vem o ano de 2003, em que o Bahia é rebaixado de uma forma lamentável, último colocado do Campeonato Brasileiro, você estava no elenco. Vem o ano de 2004, inclusive, eu trouxe a minha camisa de 2004, tá aqui, da Série B, que foi a camisa do cartaz que eu anunciei. O Bahia não sobe ali naquela última rodada contra o Brasiliense, e o Márcio estava ali revezando com você e tal. E aí você teve essa passagem do Bahia, digamos assim, que não foi tão interessante. Foi uma passagem que para o clube não foi boa, que foi o início de uma decadência, 2003 e 2004. E você se transfere para o Vitória, né? Você ainda joga 2005, no final de 2005, eu ainda jogo 2005. Joga a Série B de 2005 e o Bahia cai para a Série C, junto também com o Vitória. E aí você vai para o Vitória no ano seguinte, em 2006, e ajuda o Vitória a subir para a Série B. Como foi esses seus últimos anos no Bahia, de queda, da Série B, da Série A para a Série B, da Série B para a Série C, e a sua saída do Bahia para o Vitória, como é que foi vista, como é que você foi recebido e tal? Como é que foi essa sua passagem final pelo Bahia? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que, assim, eu acabei de falar, né? No futebol o importante é o resultado. Mas se você não faz as coisas certas, você pode até ser campeão um ano. Pode acontecer, é jogo, né? Mas esse sucesso não se sustenta por muito tempo. Você vai campeão, no ano seguinte você já não é mais, porque as coisas não estão ocorrendo certa, né? Da mesma forma, você faz tudo certo e no ano você vai mal. Acontece, é jogo. Mas a tendência é que os resultados sejam bons também, porque você está fazendo as coisas direitas, né? No Bahia, já há algum tempo as coisas não aconteciam, né? No ano de 2003, a gente teve muito problema fora de campo com a diretoria, né? E acabou refletindo isso no dia a dia do grupo, né? A gente tinha um ambiente de trabalho muito ruim no ano de 2003, e isso atrapalhou, logicamente, os resultados, porque a gente não tinha um grupo unido, a gente não confiava na diretoria, a diretoria não passava confiança, os salários atrasados o tempo todo, pagava um, não pagava o outro, isso foi péssimo, né? Enfim, eram vários problemas que acabaram refletindo nos resultados e, consequentemente, no rebaixamento, né? 2004 mudou a diretoria, entrou um pessoal que começou a cumprir, né, com o que prometia e tudo. Veio o Vadão, aliás, faleceu há pouco tempo, máximo respeito, foi um ano maravilhoso, um cara fantástico, né, um cara de grupo, né, e fez um excelente trabalho, apesar de não ter conquistado, né, o título baiano nem ter subido, mas o ambiente de trabalho mudou completamente naquele ano de 2004. E aí foi brasiliense naquele último jogo, viu? Teve um pênalti que foi dado para o Brasiliense que até hoje a gente tem as dúvidas, né? E aí eu demorei, na virada do ano de 2003 para 2004, eu demorei muito para renovar meu contrato, tive que baixar, né? Eu queria ficar no clube, abri mão, né, do meu salário, baixei o salário, mas só que quando eu renovei o contrato, eu renovei numa sexta-feira e no domingo já começava o Campeonato Baiano. Então deu a oportunidade do Márcio iniciar o ano como titular no Campeonato Baiano, e até eu entrar em forma, até as coisas né, se ajeitarem, o Márcio teve uma sequência de jogos e ele começou a jogar bem, e o Vadão resolveu mantê-lo, e cabia a mim respeitar a decisão do treinador e esperar a minha oportunidade, né? O Márcio foi o goleiro do ano todo, acabou não subindo, infelizmente, né? Não subindo, então foi um ano que eu joguei muito pouco, naquele ano de 2004, né? Mas estive ali sempre junto com o grupo, né? E em 2005... os reflexos de tudo que acontecia fora de campo, até mesmo da falta de infraestrutura que o clube tinha, né? Fora de campo, campo ruim para treinar, uma série de coisas, né, que aconteciam e que o Bahia, os outros clubes estavam investindo e evoluindo, e o Bahia parado no tempo, né? Logicamente que os resultados de campo iam refletir o que acontecia no clube,
É como a gente o avião não cai por causa de não tem jeito. São uma série de fatores que não tem jeito. E aí foi que houve, né, o rebaixamento. E quando aconteceu isso, eu percebi, aí teve até algumas perguntas aí sobre a minha ida para o Vitória, né? Quando eu percebi isso, na verdade, a diretoria do Bahia deu sinais para mim que não queria mais que eu ficasse no clube, né? Eu percebi isso na diretoria, a torcida ainda queria, lógico, a torcida sempre, né, teve um carinho muito grande comigo, com o meu trabalho, mas a diretoria deu sinais que gostaria que eu saísse, e só não foi a público falar isso, né? Porque eu ainda era um ídolo dentro do clube, né? Uma referência, mas eles deram sinais claros para mim, né? E aí, quando eu percebi que eu não era mais quisto ali dentro, né? Pela diretoria, foi dura a decisão, né? Mas eu comecei a internalizar que era o momento de sair do Bahia. Nesse meio tempo, o Vitória, que houve também uma mudança completa, radical na diretoria, né? O Paulo Carneiro saiu, entrou uma diretoria nova, eles vieram atrás de mim, né, com uma proposta de valorização, querendo que eu fosse o grande líder do clube, do time, dentro de campo, para retomar o caminho da Série A, né? Então, o que o Bahia não estava fazendo mais comigo, que estava dando sinais para que eu queria que eu fosse embora, o Vitória veio me valorizando. E aí juntou a vontade de permanecer em Salvador, juntou a necessidade de seguir a carreira, né, de continuar trabalhando, né, e aí a decisão de ter ido para o Vitória. Não foi uma decisão fácil de ser tomada, eu nunca imaginei ter que né, me transferir diretamente para o Vitória. Aliás, o meu sonho era seguir no Bahia até o final da carreira, mas aconteceu dessa forma, né? Eu tive que fazer também um trabalho muito grande meu, interno, psicológico, emocional, para poder, né, atravessar, né, o muro e ir pro outro lado, né? E isso. Emerson, desculpa ali cortar, foi com o Alisson zagueiro aqui do Bahia, que também jogou nos dois. Isso, e foi justamente uma história semelhante à que você está contando. Ele teve uma história marcante no Bahia também, porém saiu de uma maneira que ele também não desejava, e o Vitória, assim como você está falando, abriu as portas para ele também. Ó, o Arilson entrou aqui na live, o Arilson que jogou no Grêmio, tá mandando um salve aí. Sim, outro amigo, jogamos junto no Grêmio, na base, no profissional, cara de seleção brasileira, outra referência aí no futebol brasileiro, grande abraço também. A gente sempre deixou aí, graças a Deus, deixou muitos amigos, né? Pois é, dos grandes problemas que a gente percebia naquele Bahia daquela época era justamente a falta de respeito com os profissionais, né? A gente tinha uma diretoria que não respeitava, além de não pagar, não cumprir com o que prometia, ainda eram pessoas que passavam pelos outros e se sentiam ainda superiores, né? Então eu vi muitas vezes funcionários que ganhavam salário mínimo dentro do clube, que estavam com salário atrasado, e diretores do Bahia que eram responsáveis por aquela situação passar e nem um bom dia sequer dava para esse funcionário. E os funcionários reclamavam com a gente, com nós jogadores, né? Eles trabalhavam com má vontade, porque eles não eram respeitados. E assim foi com muitos jogadores, né? Foram com muitos jogadores que deram sangue, que vestiram a camisa com amor, né? E não foram respeitados em certos momentos, né? E por isso que o Bahia perdeu credibilidade dentro do cenário nacional, por isso que os jogadores não queriam vir jogar no Bahia, preferiam jogar em clubes de menor porte, como um São Caetano, que era um clube que não tinha tradição nenhuma, mas era um clube que pagava, que honrava os compromissos, que tinha pessoas sérias na sua direção, né? Então isso tudo contava, né? E o Alisson só veio contar, o que ele falou para você só reforça o que eu estou falando agora, né? Então não foi à toa que o Bahia foi para o fundo do poço, né? Foi resultado de ações fora de campo, principalmente de quem comandava o clube,
levou o Bahia para o buraco. E graças a Deus houve uma intervenção em 2013 que foi o renascimento do clube. Porque senão o Bahia hoje estaria tão pequeno quanto qualquer outro clube que joga Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Como eu estava falando, né? O Bahia tem 2 nascimentos, né? O 1931, aí você pega o 31, inverte e vira o 13, né? Que foi o de 2013, eu também considero, tem que ser comemorado pelo torcedor tricolor 2013, porque foi um renascimento. Ontem eu fiz uma sequência de stories que falava justamente sobre essa época do Bahia antes de 2013 e depois de 2013. E eu estava lá na Fonte Nova no dia da intervenção, maio de 2013. Eu estava lá. E assim, Emerson, como a gente estava falando, como você citou que você foi um ídolo, você é um ídolo, você foi não. Você é um ídolo, tá dentro do meu top 5 de ídolos do Bahia e recentemente tá uma nova onda aí de eleger a seleção do século do Bahia. E você é unânime. Todas as seleções do Bahia escaladas de 2001, de 2000 para cá, você é unânime na opinião de jornalistas, torcedores, especialistas, jogadores, ex-jogadores. Não tem, é a única posição que não se há dúvida, é a única. Em todas as outras posições, fica aquela dúvida, Daniel Alves jogou no Bahia, não jogou, teve outro, teve Jefferson, teve Avni na lateral esquerda, Nonato lá na frente, Gilberto, no meio de campo, mas no gol, não há dúvida. A dúvida é para ver quem é o reserva, porque você é titular unânime. Então, como você falou, 2001 você foi campeão baiano do Nordeste e bola de prata, e o Bahia ficou ali entre os 10. Foi um ano que até hoje o Bahia não bateu esses recordes. 2 títulos no mesmo ano, ficar entre os 10 e ter um jogador na seleção bola de prata da Placar. Foi o último ano, 2001. E você, mesmo com todo esse status, sua sequência de goleiro que mais vestiu a camisa do Bahia, mais sequências de titular, com todo sua trajetória no Bahia que você criou, esse status de ídolo, não foi valorizado. E é isso que muitas vezes nós torcedores não entendemos, que assim como foi na entrevista brilhante do Alisson, o torcedor muitas vezes ele só vê ali mais ou menos o que está no campo. O Bahia está perdendo o jogo por causa dos jogadores. O jogador vai mal. Saiu do Bahia para ir para o Vitória. E muitas vezes o torcedor não sabe que ali... Não sabe o que acontece, exatamente. Que não está sendo valorizado. Um cara como... Existe um ser humano, eu vou muito mais, existe um ser humano, ser humano, e vai além do profissional, né? E assim, era uma coisa que parecia que não existia, né? Então, eu vou mais além. A própria torcida do Bahia não era respeitada, porque só era lembrada quando precisava encher a Fonte Nova para dar uma renda e entrar dinheiro para o clube. A torcida do Bahia não era respeitada também por quem comandava o clube, né? Então, foi o que causou, né, toda essa... E assim, às vezes tem aquele velho ditado, né, não tem que quebrar os ovos para fazer um omelete, então teve que ir para o fundo do poço para poder haver uma mudança radical dentro do clube para poder renascer, né? Mas voltando à escolha da seleção do século... Esse momento aqui também que eu gosto de trazer os jogadores é interessante também, para o jogador poder falar um pouco mais diretamente com os nossos torcedores que estão nos assistindo agora e posteriormente no YouTube, para entender muitas vezes como é essa saída de um jogador do clube para ir para o rival. Não é tão simples quanto se imagina. O cara é um ser humano, né? Exato. E no meu caso, foram 6 anos, foram muita história e era uma relação de amor com o clube, né? Era uma relação de amor com o clube, né? E com o torcedor tricolor. Não foi jogar num clube como em outros que eu joguei, que foi uma relação profissional apenas, né? Quando eu vestia a camisa do Bahia, eu vestia com amor, eu tinha orgulho de vestir a camisa do Bahia e entrar na Fonte Nova para defender, né? Para defender o torcedor, aquele torcedor que enchia a Fonte Nova, entendeu? E isso não foi respeitado. E isso magoa, né? A minha ida para o Vitória não foi uma resposta para essas pessoas. Foi uma alternativa minha de seguir minha carreira e também de
permanecer em Salvador. Eu já estava com 34 anos, já não queria ficar pulando para lá e para cá. O Vitória veio realmente com uma proposta, né, interessante. Mesma casa, né? Exatamente. E também, em momento algum, eu falando isso, eu estou desmerecendo o Vitória, porque eu fui muito bem recebido lá pelas pessoas que faziam Vitória, pela torcida do Vitória, principalmente porque, mesmo eu sendo um tricolor e uma referência do Bahia, eu jamais, em 6 anos, eu desrespeitei a instituição Vitória, nem a torcida do Vitória. E eles reconheceram isso e reconheciam o bom profissional, o bom goleiro. Então eu fui muito bem recebido lá. Logicamente que eles sabiam da minha identificação com o Bahia, mas eu procurei ser o máximo profissional possível para poder honrar as cores do clube que estava me contratando e que estava me valorizando, né? Então foi assim, não foi a minha sequência, meu final de carreira, não foi do jeito que eu planejava, porque eu queria seguir no Bahia até o final, mas foi do jeito que aconteceu. Então a gente não escolhe, né? A gente imagina, se der certo, massa, se não der certo também a gente tem que, né? Mas acabou sendo bom, né? Hoje, pensando por todas as atividades que eu tive pós-carreira de atleta, né? Comentarista esportivo, eu fui presidente do Ipiranga, e eu trabalhei na prefeitura, na Sudesb, trabalhei na Copa América no passado, no comitê organizador, enfim, todas as atividades que eu fiz pós-carreira de atleta, foi muito importante eu ter jogado nos 2 clubes, ter conhecido as pessoas dos 2 clubes, ter conhecido as torcidas como adversário e como atleta, porque eu precisei me relacionar com o Bahia e com o Vitória o tempo todo, como comentarista, como gestor do Ipiranga, como coordenador de esportes da prefeitura. Aqui no futebol baiano em geral, não ficou só. Então foi importante, eu não sabia. Exatamente, foi muito importante eu ter jogado nos 2 clubes, porque eu pude, com as minhas atividades posteriores, também desenvolver atividades melhor, de uma melhor forma, né? Por ter jogado nos 2 clubes e conhecer as pessoas, né? Ter livre acesso aos 2 clubes, né? Pois é. O pessoal está aqui dizendo, a Kátia, né, minha ex-colega de trabalho, um grande abraço, está aqui dizendo que você foi unânime. A Elisa está aqui falando que você foi um ótimo goleiro. Teve um torcedor do Vitória falando aqui também, né? Que pena que você ficou pouco tempo no Vitória. Tem gente aqui que falou que foi um erro ele ter ido pro Vitória e tal. Coisa de torcedor, né? Que a gente... mas eu entendo, realmente muito torcedor tricolor, logicamente que não entendeu a decisão, ficou irritado, ficou com raiva, né? Porque tinha em mim uma figura, né? Principalmente um ídolo tricolor, né? Então, mas a gente entende isso, porque o torcedor realmente é paixão, né? É paixão, e certas decisões e certas coisas que acontecem é difícil você entender, né? Então a gente não pode fazer muita coisa quanto a isso, né? Kátia falou aí, ó, tá perdoado. Mas é isso. Que bom. Enfim, o Vitória não tinha do que reclamar de você ter ido para lá, porque você é um goleiro que, né, sensacional, o Vitória precisava. E o fato é que você vai para o Vitória em 2006, você sobe com o time em 2006 e é campeão baiano em 2007 com o Vitória, faz seu nome lá no Vitória, e tem também aquele famoso Bavi dos 6-5, né, que infelizmente foi um dos maiores Bavi da história que o Vitória ganhou. Conta aí como é que foi essa sua passagem lá no Barradão, nesse acesso à Série B, nesse título baiano, e conta como é que foi esse Bavi do 6-5 aí. Pois foi uma passagem, né, interessante, difícil, né, o início difícil, principalmente me senti, né, com um jogador do Vitória, porque eu tinha o olhar de um tricolor, né, então toda a adaptação foi bem complicada, mas a partir do momento que começou a jogar, né, o lado profissional sempre fala mais alto, né? Mas eu tive algumas lesões, que eu saí do time, voltei, né? E a gente perdeu o título baiano para o Colo-Colo em 2006. Isso marcou.
Isso marcou muito, né? Porque seria o pentacampeonato do... Ia ser penta. Ia ser o pentacampeonato, então isso marcou muito, botou todo mundo sob muita desconfiança, o Arthurzinho, que era o treinador, caiu, né? Então foi um início complicado pela perda desse título, mas o grande objetivo, que era voltar para a Série B, a gente conseguiu, né? Que foi ficamos em segundo lugar no campeonato, um campeonato num hexagonal final, que tinha o Bahia também, né? Não, acho que foi octogonal, acho que foram 8 clubes. Em 2005 foi um octogonal, em 2005... Octogonal, e que o Bahia estava também, e a gente acabou perdendo o Bavi no Barradão, e aí foi um Deus nos acuda lá dentro do Barradão, porque a gente ficou numa situação delicada, inclusive na tabela, e aí o jogo seguinte era o Bavi, da volta, só que foi em Feira de Santana e a gente tinha que ganhar. Vencemos o jogo, eu acho que por 3-1. E aí emendamos uma sequência de vitórias que nos deu a classificação, inclusive com 1 ou 2 rodadas de antecedência, né? Então a gente conseguiu o objetivo. Em 2007 fomos campeões baianos, né? E aí então a coisa já estava mais tranquila, né, lá dentro do Vitória, pela volta do título baiano, pela subida, né, e principalmente porque o Bahia não tinha subido, né, então as coisas ficaram mais tranquilas lá dentro. E teve aquele famoso 6-5, né, do Vitória, que, assim, prazer imenso ter jogado aquele jogo, porque é um Bavi que ficou na história, marcado, vai ser lembrado em décadas, vai continuar sendo lembrado. Mas para nenhum dos dois goleiros, nem para mim, nem para o Paulo Mussi, que era o goleiro do Bahia, foi um grande jogo, porque nenhum goleiro gosta de tomar 5 ou 6 gols, independente de ter vencido o jogo, que foi o meu caso, né? Mas tomar 5 gols num jogo é muito ruim. Então, foi bom pela vitória, mas tomar 5 gols... Foi bom pela vitória e pelo fato de ter disputado um Bavi histórico, mas para os goleiros não foi um Bavi tão bom assim, não. E pra gente também não foi muito bom, não, que a gente esperava mais de Fábio Saci e só deu índio naquele jogo, vamos esquecer. Pra gente encaminhar pro final, Emerson, dessa live maravilhosa, eu, por mim, ficava aqui conversando com o meu ídolo até amanhã, mas pra você, qual foi, assim, o seu Bavi mais marcante? Foi esse do 6-5 ou foram os da final da Copa do Nordeste lá, ou tem outro Bavi que pra você foi especial? Rapaz, eu joguei 29 Bavis, né? É história e é muito clássico, né? A maioria pelo Bahia, e teve alguns marcantes, sim. O primeiro Bavi que eu joguei pelo Bahia, que foi no Barradão, foi 0-0, pelo Baiano de 2000, para mim foi um dos mais importantes, porque ali foi um batismo, né? Eu ganhei realmente, assim, comecei a ganhar o torcedor tricolor com aquela atuação. Foi um 0-0 que eu fui muito bem, então precisava ter um jogo difícil, forte, e o Bavi era, né, esse teste para poder ganhar a confiança do torcedor, e aí eu fui muito bem. Depois teve o Bavi da fase classificatória do Campeonato Nordeste, que a gente ganhou de 4-1 na Fonte Nova. Eu peguei um pênalti nesse jogo, né? Os 2 Bavis da final do Campeonato Nordeste, na Fonte Nova 3-1 e no Barradão 2-2 pelo título lá dentro do Barradão. E no Vitória foi o primeiro Bavi também que eu joguei pelo Vitória. Para mim, eu tinha uma expectativa muito grande para saber como o torcedor tricolor ia me receber vestindo a camisa do Vitória. O jogo foi no Barradão. Vou te confessar que era estranho, viu, Emerson? E era muito estranho. E eu joguei o primeiro tempo ainda com a torcida tricolor toda atrás de mim, né? Então, para mim, foi um momento que eu também precisei fazer um trabalho emocional muito forte, porque eu não sabia o que viria da arquibancada, né? Se viria vaia, se viria aplausos por reconhecimento, se viria raiva por eu estar ali jogando pelo Vitória, uma série de coisas que poderia acontecer, né? E que poderiam afetar o meu emocional dentro do campo.
Então foi importante aquele Bavi que a gente ganhou, o Vitória ganhou 2-1, né? E o Bavi de 4-2 na Fonte Nova também, que eu joguei com o Vitória, que a gente venceu na Fonte Nova de 4-2, acho que foi pelo Baiano de 2007, acho que foi. Também foi um clássico que eu fui muito bem, né? Então foram, como eu falei, foram quase 30. O especial acho que foi nem tanto pela minha atuação, mas pelo significado, o título em 2002 lá dentro do Barradão, né? Que foi como eu falei, né? Nem tanto pela minha atuação, porque eu não fui um dos destaques do jogo, acho que foi o Nonato que fez os gols, mas pelo simbolismo do jogo, pela importância do jogo, de decidir um campeonato tão importante, foi esse. Muito bem escolhido. Na minha visão, também foi o mais importante, ainda mais porque foi pelo título pelo Bahia. Mas vamos lá. Você recebeu, Emerson, alguma proposta do Bahia para encerrar sua carreira aqui? E foi uma pergunta que o João Paulo fez também, se você, depois que encerrou a carreira, recebeu proposta para trabalhar no Bahia. Então são duas perguntas. Se você recebeu proposta para encerrar sua carreira no Bahia e se recebeu proposta para trabalhar no Bahia. Se eu recebi depois propostas para jogar aqui, não. Depois do Vitória, eu recebi algumas propostas de fora, mas nenhuma delas, né, acabou me convencendo a seguir. Eu acabei, depois de algum tempo, formalizando o final de carreira. E no Bahia, eu tive conversando, sim, com o Belintani, com o presidente, algumas vezes. Ele sempre sinalizou que eu era o perfil de ex-atleta que eles gostariam de contar, né, no trabalho deles, mas nunca chegou um convite formal. Só a manifestação do desejo de contar comigo, mas não houve um convite formal, não, por parte da diretoria. Ainda tem tempo, vamos pra frente. Quem sabe, né? Quem sabe. Depois do futebol, de encerrar a carreira como goleiro, a gente sabe muito da sua passagem aí como comentarista, como presidente, né, do Ipiranga. Como você falou, atualmente você mora em Salvador e ainda foi uma pergunta até que fizeram aqui. Você ainda tem alguma ligação com o Ipiranga? Eu sou conselheiro do clube, né? Acompanho o trabalho um pouco mais afastado, né? Hoje ainda falei com o presidente atual, Valdemar Filho, né? Então estou sempre acompanhando o que está acontecendo lá no clube, até porque foram 8 anos de trabalho, é um clube que eu tenho um carinho muito grande, ainda acredito muito na marca Ipiranga, no clube, né? E com o trabalho que continua sendo feito lá, ainda é possível a gente ver o Ipiranga, né, forte. É lógico que é um trabalho que não é tão fácil e não é tão rápido, mas eu ainda acredito que o Ipiranga possa voltar a estar nos gramados e ser um clube forte aqui na Bahia. Uhum. A Kátia falando aqui que ainda dá tempo, o João Paulo falando para você voltar para o Bahia, e o Fábio perguntou, você toparia voltar a trabalhar no Bahia junto com a diretoria de Belintani? Sim, eu gosto muito, me identifico muito com o trabalho que está sendo realizado no Bahia. Eu acho que é um trabalho que, além de ser muito competente, muito transparente, ser uma gestão que pensa na instituição e não no umbigo, né? As pessoas que comandam não pensam no seu umbigo, pensam no Bahia, na instituição, né? É uma gestão humana, e isso para mim conta muito, né? É uma gestão que pensa. Hoje quando eu vou ao Bahia, né, a gente percebe os funcionários felizes, porque são tratados com respeito, recebem em dia, tem estrutura para trabalhar, né? Então a gente vê um outro astral dentro do clube, né? Então isso é fruto e é reflexo da forma como as pessoas que comandam o clube administram esse clube, né? Verdade. Acho que todo mundo hoje, né? Bahia hoje é exemplo aí, tá nos rankings dos 3 clubes mais transparentes e confiáveis, enfim. E pra gente terminar, Emerson, esse super papo, algumas perguntas que eu gosto de fazer ao final. Uma você já respondeu durante a entrevista, que é o atacante que você enfrentou, que foi o Romário. Mas tem outras perguntas que eu queria te fazer. Quem foi a sua melhor dupla de zaga
enquanto você teve ali, de uma maneira geral, no Grêmio, Juventude, Bahia, uma dupla de zaga que você gostava de jogar com aqueles caras assim? Pô, eu joguei com atletas de seleção brasileira, zagueiros de seleção brasileira, principalmente no Flamengo, né? No Flamengo e no Grêmio. Na época. Joguei com Valber no Flamengo, joguei com Ronaldão, joguei com Paulão, também um zagueiro que foi da seleção brasileira, que foi do Cruzeiro, no Grêmio. Né? Eu tive muitos bons zagueiros, o próprio João Marcelo a gente jogou junto no Grêmio, aqui no Bahia o Jean Vita, né? Que também depois foi para o Japão, foi um zagueiraço, enfim. A gente teve no Juventude, Capone e Índio, era uma dupla de zaga também que me dava uma tranquilidade assim, muito grande. Eu tive muito bons zagueiros. Que bom, né? Eu dependo deles, dependia deles. Mas vamos lá, de treinadores, quem foi o melhor treinador? Agora só vale um. Quem foi o melhor treinador que você já treinou? Trabalhou com o seu Evaristo, né? Trabalhei com o Evaristo, trabalhei com o Filipão, trabalhei com o Luxemburgo, com o Vadão, trabalhei com muitos treinadores renomados, né? Edinho. Enfim, no próprio Grêmio, desde cedo, quando eu subi muito jovem, né, alguns treinadores, já que inclusive alguns já faleceram e tudo, mas eu acho que pelo momento que eu trabalhei, ele era considerado um dos melhores treinadores do Brasil, né, e foi o Luxemburgo na época, em 95, no Flamengo, ele realmente era referência, né. Verdade. Luxemburgo, pô, fechou. Tinha muito a acrescentar ali nos vestiários, é uma lenda viva, treinador do Real Madrid. Vamos lá, e pra gente finalizar, Emerson, como a gente sempre tá nesse clima de montar seleções, você já montou sua seleção no quadro Bahia dos Sonhos, mas aqui vai ser diferente para você montar sua seleção, pra gente finalizar o nosso papo. Vai ser a seleção só com jogadores aqui do Bahia que você já jogou. Só vale jogadores que atuaram com você. Qual é a sua seleção? Lá você escalou Roberto Rebouças, Pererê, Parará. Mas aqui só vale quem você já jogou. Eu sei que é difícil, mas é uma missãozinha que a gente dá aqui para os nossos... É difícil até para lembrar, né? Lembrar de todo mundo. Mas gol... assim, lateral esquerdo, Jefferson, né? No gol, você. Ou você é você. Não, vamos. Eu tenho que estar no time, né? Se eu tô escalando, eu sou o dono da bola, eu tenho que estar no time. Mas o Jefferson na lateral esquerda. De todo mundo não vai estar. A sua é complicado, né? Lateral direito, eu escolho o Daniel Alves, apesar de na época ele ser muito jovem, mas tinha uma personalidade incrível. Eu não tinha dúvidas que ele ia chegar alto na carreira, só não imaginava quão alto ele chegou realmente, né? O seu atleta que mais ganhou títulos em todos os tempos na história do futebol, né? Mas assim, não tinha dúvidas que ele ia vingar no futebol, ia ser um atleta de seleção com sucesso, porque ele já tinha uma personalidade muito forte, ele, né? O Jean Vita e o Jean Elias na zaga. Volante Bebeto Campos, Preto no meio, Jefferson, Bebeto Campos, Preto, Alex Oliveira, né? E o ataque, Robigol, Nonato, o ataque tá pronto, né? Robigol, Nonato e Sérgio Alves. Apesar da gente ter tido muitos bons jogadores que ficaram de fora, e o Capixaba também era um jogador muito importante, interessante. Ramalho também, que era um volante pegador, né? Uma característica, né, de pegador. Então era um jogador importante. Naquela época, todo time tinha o seu volantão, né, de pegada. O nosso era o Ramalho, né? Então, e a gente jogou Robert em 2004 também. Não dá para ficar de fora o Robert, né? Tem muita gente. Mas botar todos esses craques no mesmo time vai faltar gente, né?
próprio Wesley em 2000 jogou. Aqui o J. Paulo falando que o Capixaba taticamente o melhor que eu vi, realmente, ele taticamente ele era um jogador importantíssimo. Nem sempre ele aparecia tanto, né, no time, tecnicamente, ou fazendo gol, mas taticamente era um jogador importantíssimo. Ele não saía do time, né? Tanto é que ele não saía do time, era titular, né? Ele era aquele jogador polivalente, né? Que se enquadrava em todas as posições, jogando bem, né? Ele pediu também para botar o Valdo na resenha, né? E ele tinha uma resistência física muito boa. E outra coisa que eu admirava no Capixaba, ele era frio, ele era um jogador frio, né? Então o jogo pegando fogo, a coisa esquentando e ele frio. Na final de 2002, ele entra no lugar de Sérgio Alves, faz umas 2, 3 jogadas pela lateral direita, sempre driblando todo mundo, e uma delas ele acerta o cruzamento pro gol de Nonato, né? É o jogador perfeito para bater pênalti, porque ele era um cara frio, né? Porque pênalti também precisa, uma das coisas que precisa, além do talento, né, é a frieza do momento, né? Emocionalmente ser um cara frio, e o Capixaba era esse cara, viu? João Paulo lembrou uma defesa aí que você tirou com o olho do Capixaba, contra o Bahia Juventude 99, que ele sai driblando todo mundo. Eu tirei várias no olho. O olho funcionava, eu tirei várias. É isso aí, né, velho? Live maravilhosa, sensacional. Muito obrigado. Não tenho palavras realmente para agradecer. Mandar um abraço aí a todo mundo que ficou conosco até o momento. Lembrando que a live vai ficar disponível no YouTube para quem quiser assistir. Hoje tivemos muitas lives nesse horário. Causou um congestionamento aí nas redes sociais. Mandar um abraço aqui pro Rodrigo, que tá pedindo um abraço aí. O Luan também. Fala assim, boa noite, Emerson. Sou eu, Luan. Um abraço aí, Fábio, João Paulo, Kátia. Cadê? Mundo aí conosco. Entrou muita gente conhecida aí, é uma pena que não deu para dar um abraço aí, mandar um abraço, um oi para todo mundo, mas fica o registro, mesmo que posterior, fica o registro e o carinho aí com todo mundo que entrou e participou e mandou, né, perguntas e elogios e críticas, enfim, o importante é participar. Abraço. Mas eu que agradeço aí o convite. Valeu, até a próxima, estou sempre à disposição. Valeu, Emerson, mais uma vez, obrigado aí ter a oportunidade de estar aqui, não só numa condição de entrevistador, mas como de fã seu, você é um dos meus ídolos, isso já é mais do que declarado. Tenho foto com você, já te mandei, que eu tirei em 2011, no lançamento de livro. Então, um sonho realizado a mais aí na minha vida, de estar podendo bater esse papo maravilhoso com você, uma live fantástica. Muito obrigado aí, Emerson. Quer falar mais alguma coisa, despedir da galera? Não, é isso mesmo. Só uma boa noite a todos, né? Obrigado aí por ter participado. Sempre bom bater esse papo, falando de futebol, de Bahia, de tudo, de carreira. É isso aí. Ídolo dentro e fora de campo. É assim que a gente tem que te resumir. Obrigado, Emerson. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço.